Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física aqui do Enem 2022. Uma questão sobre dinâmica circular. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Esse é um dado que vale a pena a gente anotar. A tensão de ruptura, isto é, a corda vai se romper a partir do momento que você tiver uma tensão 25% superior à tensão máxima. Ora, 25% superior, teríamos então 125% da tensão máxima. Ok? Vamos deixar esse dado aqui. Vamos ver as condições desse tipo de movimento. Primeira condição: o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Esse é o desenho que eu usei para representar essa situação, gente. Ele fala para a gente, veja só, primeira condição, o ângulo máximo obtido pelo balanço em relação à vertical é de 90 graus. Então ele é capaz de sair no máximo a partir desse ponto A, fazendo 90 graus com a vertical. Segunda condição: os filhos vão utilizar o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Beleza, então o balanço será utilizável, né? Até que os filhos cheguem nessa massa de 24 quilos. É importante a gente se lembrar dessa massa, né? Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. É movimento circular, mas não pode ser uniforme não, gente. Porque, veja, aqui em cima, quando a gente tem o lançamento inicial, né? O pai vai lá, puxa a criança até fazer aqui 90 graus com a vertical e ele solta a criança. Então ele começa com a velocidade inicial igual a zero, ele parte do repouso e à medida que ele vai executando esse arco de circunferência, ele vai ganhando uma velocidade tangencial à trajetória. Inclusive, esse valor máximo de velocidade tangencial acontece aqui no ponto B, né, gente? A gente vai ter o que aqui, ó? No ponto A, a gente vai ter energia potencial gravitacional que está se transformando gradativamente em energia cinética. Se a gente chega aqui no ponto mais baixo da trajetória, é porque toda a energia potencial gravitacional virou energia cinética. Então aqui no ponto mais baixo a velocidade é máxima, ok? Muito bem. Se a gente tem variação de velocidade, não tem nada de uniforme lá não, tá? É movimento circular, mas não é uniforme. Além disso, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas, atrito, resistência do ar e etc, né? Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Tenha muito cuidado, gente. A gente vai achar pela resolução a tensão máxima, né? Mas a questão quer a tensão de ruptura, que é 125% da tensão máxima, ok? Gente, onde é que a gente vai ter uma maior tensão nessas cordas? Ora, vai ser justamente no ponto mais baixo, em que a gente tem a velocidade máxima, né? As cordas estarão maximamente tensionadas. Ora, nós temos aqui no ponto B duas forças para cima, porque nós temos duas cordas nesse balanço. Então temos duas forças de tração para cima e força de tração a gente representa pela letra T. Existe ainda uma outra força. Estando a criança no balanço, né, a gente vai precisar considerar a força peso dessa criança. E o peso está direcionado aqui para o centro da Terra, né? Então, na vertical, nós temos duas forças de tração para cima e uma força peso
para baixo. Gente, qual é o cuidado que você precisa ter aqui? É um movimento circular. Observe que a velocidade tangencial ela vai mudando de direção e de sentido. Existe uma aceleração especial que é chamada de aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por alterar a direção e o sentido da velocidade em trajetórias circulares. Então, nesse momento, nós temos uma aceleração centrípeta para cima. Onde existe aceleração, existe força resultante, garantia da segunda lei de Newton. Veja só, a força resultante centrípeta, de acordo com nossos estudos lá da dinâmica circular, é a mesma coisa que a massa multiplicada pela velocidade tangencial ao quadrado e dividimos isso pelo raio da trajetória, que nesse caso é o raio dessa circunferência descrita aqui, né? A gente definiu esse arco de circunferência bem bonitinho aqui nessa situação. Gente, qual vai ser a força resultante aqui no ponto B? A gente sabe que tem duas forças de tração para cima e uma força peso para baixo. Quem que vai ser maior? Essas duas forças de tração ou essa força peso? Galerinha, a força resultante aponta para onde a aceleração aponta, não é isso? Portanto, se temos aqui uma aceleração centrípeta para cima, o que está para cima é maior do que o que está para baixo. Então ficaríamos assim, ó, mais tração, porque apontam para cima, né? Menos o peso, porque aponta para baixo, vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado e dividimos isso pelo raio da trajetória. Galerinha, tração com tração, a gente teria duas vezes a tração, menos o peso da criança, né? Peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. Gente, a gente repete aqui massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido aqui pelo raio da trajetória. Eu quero que você perceba que como estamos na região em que a velocidade é máxima, essa tração aqui que nós estamos procurando é máxima também, ok? Vamos aqui colocar uma divisória para a gente não se embananar com esses dados, né? A gente colocaria duas vezes a tração máxima, que a gente quer descobrir, né? Para poder achar depois a tração de ruptura, menos a massa da criança, que no máximo vai ser de 24 quilos, né? Vezes a gravidade, que é 10. Legal. Observe que aqui a gente teria a massa, de novo, que seria 24 quilos. Eu não sei qual é a velocidade tangencial e eu também não sei qual é o raio da trajetória. Ora, se chegamos aqui em dados que não conhecemos, precisamos de outra abordagem física para ver se a gente consegue trabalhar com esses dados. Uma alternativa é pensar justamente na conservação da energia mecânica, pessoal. Não temos forças dissipativas, não teremos energia dissipada. Isso quer dizer que a energia mecânica em A deve ser igual à energia mecânica no ponto B. Lá no ponto A não temos velocidade, então não temos energia cinética. Nós temos, no entanto, uma certa altura. E eu quero que você perceba que essa altura corresponde a quem? Ao raio da trajetória. Essa altura corresponde ao raio. Se a gente tem altura, a energia que temos é a energia potencial gravitacional, que calculamos pelo produto da massa, gravidade e altura, que nesse caso seria o raio da trajetória. Muito bem. Gente, qual que é a energia que nós temos em B? Primeiro, em relação a esse referencial aqui, temos altura no ponto B? Não, chegamos na porção mais baixa. Então não temos energia potencial gravitacional. Mas nós temos a velocidade. Se temos velocidade, nós temos energia cinética, que é a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado, dividida por 2.
Observe que podemos aqui eliminar a massa da jogada. Observe, meus queridos, que a gravidade é igual a 10. Observe que esse 2 eu posso jogar para cá, né? À medida que eu posso pegar esse raio e trazer para o outro lado da equação, dividindo. Então, v ao quadrado sobre r é igual a 10 vezes 2. Lógico que 10 vezes 2 é a mesma coisa que 20. Essa relação aqui é interessantíssima, porque ela aparece aqui embaixo também na equação que a gente tinha deduzido, né? E que a gente tinha travado por falta de informação. Quanto que é v ao quadrado sobre r? É 20. A gente pode substituir aqui sem maiores problemas. Portanto, 2 vezes a tração máxima vai menos, aliás, 24 vezes 10, 240, vai ser a mesma coisa que 24 vezes o 20 que a gente tinha definido agora há pouco. 2 vezes a tração máxima vai ser a mesma coisa que... Gente, 24 vezes 20 é a mesma coisa que 480. Esse menos 240 passa para o outro lado da equação como mais 240. Então, 2 vezes a tração máxima vai ser a mesma coisa que 480 mais 240. 400 com 200 vai dar ali, né? 600. 40 mais 80, 120. Então, teríamos aqui 720. Vamos isolar essa tração máxima e ela será a mesma coisa que 720 dividido por 2, né? Que é a mesma coisa que 360 newtons. Essa é a tração máxima e o que precisamos é da tração de ruptura. Vamos embora. De acordo com o enunciado, a tração de ruptura vai ser a mesma coisa que 125%. 125% é 120 por 100, né? Seria 1,25. Multiplicado aqui pela tração máxima que nós encontramos de 360 newtons. Gente, multiplicar por 1,25 é a mesma coisa que pegar o próprio número e somá-lo com 1/4 dele mesmo. 1/4 de 360 é 90. 360 mais 90 é a mesma coisa que 450. Então a corda se rompe a 450 newtons. E a gente marca a letra D de diarreia. É isso, meus queridos. Até a próxima questão de física.